Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai examinar o comportamento das exportações brasileiras. Ao possuir uma das maiores economias do mundo, é justo esperar do Brasil uma presença muito mais expressiva no comércio internacional. Mas ainda existem desafios a serem superados para que isto ocorra. Entre eles, a organização de estratégias que permitam aumentar ainda mais as exportações brasileiras. No último ano, as exportações tiveram uma leve redução, mas, principalmente, manteve a tendência de exportar crescentemente produtos primários. Para examinar o comportamento das exportações brasileiras hoje, os obstáculos à sua ampliação, os impactos da crise internacional sobre elas, as barreiras comerciais e também as possibilidades positivas face à integração regional e uma maior cooperação com grupos de países, o programa Agenda Econômica tem hoje como convidada a doutora Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Junto comigo, no programa, o jornalista Floriano Filho. Doutora Tatiana, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito obrigada. Bom, nós tivemos aí, no ano de 2012, um resultado bastante importante, né? Que foram 242,6 bilhões de dólares das exportações brasileiras, um número um pouco inferior, 5,3% inferior a 2011, mas, digamos, há uma tendência que vem se mantendo, né? Como é que a senhora encara esse resultado diante da manutenção da crise internacional? Bom, no ano passado, né, no ano de 2012, as exportações brasileiras tiveram esse desempenho, 243 bilhões de dólares. Como o senhor mencionou, é uma queda de 5,3% em relação ao ano de 2011. O que eu gostaria de destacar, e é importante para que, enfim, se entenda melhor a evolução do comércio exterior do Brasil, é que em 2011 nós atingimos um valor recorde para as nossas exportações. Isso foi um aumento de cerca de 27% em relação a 2010. Ou seja, em 2011 as exportações atingiram um patamar bastante elevado em função desse crescimento em relação a 2010 e em 2012 houve uma ligeira queda de 5,13% em relação a 2011. Ou seja, 2011 e 2012 são anos recordes para as exportações brasileiras, estão claramente num patamar acima daquilo verificado nos anos anteriores. Por que 2011 foi tão bem? 2011, enfim, reuniu uma série de fatores, né, que levaram esse resultado positivo. Eu destacaria certamente a alta de preços de produtos enfim, importantes na nossa pauta exportadora, né, e aí principalmente minério de ferro. Então, você tem a valorização de commodities no mercado internacional, contribuindo para o resultado positivo de 2011. E aí, em 2012, exatamente, o que nós vimos foi uma retração de preços, especialmente de minério de ferro, o que levou a esse pequeno resultado. Por quê? Em termos quantitativos, aquilo que o Brasil exportou em 2012 equivale ao que o Brasil exportou em 2011. Ou seja, a variação de preço apenas do minério de ferro explica 10 bilhões de dólares na nossa pauta de exportação e, se mantido o preço do minério de ferro em 2011, praticamente não teria havido redução das nossas exportações no ano de 2012. Então, é importante, enfim, a importância de variação de preço no mercado internacional, e aí eu me refiro exatamente à crise, para entender o comportamento das nossas exportações nesses 2 últimos anos. E quando a gente fala em minério de ferro, a gente lembra logo de China em primeiro lugar, Japão, que era anteriormente o grande importador, mas continua sendo um grande importador do minério de ferro brasileiro. A gente vai mostrar uma tabela sobre os destinos das exportações brasileiras, né? Os principais mercados em 2012, em primeiro lugar a China, 41,2 bilhões, depois os Estados Unidos, que anteriormente eram os maiores compradores brasileiros, com 26,8 bilhões, a Argentina com 18 bilhões, Países Baixos, que é a Holanda, né, com 15 bilhões, e Japão, 8 bilhões. O que esses números estão indicando para a gente, e não só na questão quantitativa, mas qualitativa também? Bom, nos últimos 10 anos houve uma desconcentração das exportações brasileiras por destino.
A Ásia cresce e se posiciona cada vez mais como grande polo dinâmico da economia mundial e isso nos leva à primeira posição para a China como destino das nossas vendas. A China é o principal destino das nossas exportações desde 2009, passou a ser também no ano passado a principal origem das nossas importações. A China é, para 78 países do mundo, nós fizemos esse levantamento recentemente, o primeiro ou o segundo parceiro comercial. Isso também se reflete na nossa pauta exportadora. Então, o primeiro elemento que eu agregaria é a diversificação de destino das nossas vendas. O segundo elemento é a importância da China no nosso comércio exterior. E o terceiro elemento que eu agregaria é a maior participação de países em desenvolvimento na nossa pauta exportadora. As economias... Por que foi possível, antes que a senhora mude o raciocínio, me perdoe, acontecer isso da China tornar-se a nossa primeira meta das exportações e, ao mesmo tempo, o nosso maior, de onde nós fazemos as maiores compras? Por que isso aconteceu? Enfim, a importância da China na economia mundial é evidente, né? A China adquire um destaque considerável não apenas para o Brasil, mas, enfim, para todo o mundo. A China é um mercado consumidor importante de produtos nos quais o Brasil é bastante competitivo, e aí, enfim, não apenas minério de ferro, mas soja, por exemplo, petróleo. E a China também é muito competitiva em produtos que o Brasil importa, não é? O Brasil importa da China bens intermediários, bens de capital, insumos, componentes eletroeletrônicos. Ou seja, o Brasil necessita de produtos competitivos para a própria competitividade da sua indústria. E a China se posiciona de maneira estratégica como fornecedor desses bens, de novo, não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. Eu diria que esse fenômeno não é uma exclusividade brasileira, não é? A China é cada vez mais importante para todos os países do mundo. Em função disso, o governo brasileiro e vocês no MIDIC estão mudando alguma estratégia ou estão reformulando a maneira de ver o mercado internacional, buscando formas também de conversa com esses setores da economia brasileira, sobretudo o pessoal da Fiesp, que reclama muito, né, do processo do que eles chamam de desindustrialização aqui no país. Isso tem alterado, de alguma forma, a estratégia brasileira para ganhar mais competitividade exterior? Política industrial e comércio exterior estão absolutamente relacionados, não é? A indústria brasileira, como eu mencionei, depende sim de uma série de insumos importados, depende de bens de capital, de máquinas, equipamentos que vêm de outros países e isso, enfim, faz parte, não é, da matriz produtiva do país e permite que a indústria brasileira seja competitiva. Há algumas situações de práticas desleais, ilegais de comércio que nós combatemos por meio de instrumentos de defesa comercial, mas, de maneira geral, para que o Brasil se insira de forma competitiva em cadeias globais de valor, é importante, não é, que importe bastante, que exporte bastante e que busque ascender, não é, nessa cadeia de produção, visando aumentar a agregação de valor nos seus produtos. Essa visão, não é, pauta a nossa relação com diversos países e pauta o nosso diálogo com a indústria de maneira geral. Agora, analisando essa queda havida em 2012 em relação a 2011, nós observamos que produtos manufaturados sofreram uma queda menor, né? Menos 1,7%, enquanto produtos semi-manufaturados e produtos básicos tiveram uma queda, digamos, muito mais expressiva, 8,3% e 7,4%, cada um deles, né? Qual é a explicação para esse comportamento, já que o perfil global das exportações brasileiras tem se tornado uma marca, né, uma predominância de produtos primários? Eu fico contente de poder voltar a essa questão. Eu notei que, enfim, na abertura do programa se fez referência exatamente a isso. A verdade é que as exportações brasileiras são bastante bem diversificadas. Metade do que o Brasil exporta é de produtos industrializados, né? E no ano passado, a redução das exportações se deveu, sobretudo, à redução de básicos. E aí, na redução de básicos, eu volto ao meu comentário sobre queda de preços de produtos importantes na nossa pauta exportadora. Com uma queda menor, bastante inferior, na verdade, de produtos industrializados, de produtos manufaturados especificamente, houve um aumento de participação relativa de produtos industrializados na nossa pauta. Claro, em função de uma queda maior
dos básicos. Ou seja, enfim, se fala que a pauta do Brasil tem essa predominância de básicos, na verdade, há um equilíbrio, né, entre produtos básicos e produtos industrializados, e no ano passado o desempenho dos produtos industrializados foi melhor do que o desempenho dos produtos básicos, em função do que eu mencionei aqui. Então, a pauta de exportação do Brasil é relativamente bem distribuída, bem equilibrada. Evidentemente que o desafio do governo com a indústria brasileira é aumentar a competitividade, enfim, dos produtos industrializados, buscar agregação de valor, buscar diversificação de mercado, mas, de forma geral, o Brasil tem uma pauta, enfim, relativamente bem equilibrada, como outros países que também têm o perfil que o Brasil tem, como Estados Unidos, como a Austrália, etc. Ou seja, somos países competitivos no agronegócio, temos riquezas minerais e isso se reflete na nossa pauta exportadora. Agora, se a gente olha para os números de uma forma um pouco mais ampliada, pegando aí de 2007 a 2010, 2011, o que a gente observa é que houve uma escalada na participação dessa pauta dos produtos sem grande valor agregado, né, de commodities. Avançaram aí de cerca de 41% da pauta para 51%. O ministro Bresser, inclusive, chamou a atenção, o ex-ministro Bresser Pereira chamou a atenção, inclusive, para a questão do câmbio. Como é que a senhora relaciona essa mudança de perfil nesse estudo mais amplo com a questão cambial? E o que até alguns têm chamado de uma guerra cambial. Bom, essa questão é muito interessante. Queria apenas comentar o aumento da participação relativa dos básicos na nossa pauta de exportação. É verdade, essa fatia cresceu, mas ela não cresceu porque caíram as exportações de industrializados, não. As exportações de industrializados cresceram nos últimos 10 anos, mas o fato é que, como cresceram em velocidade maior as exportações de produtos básicos, a participação relativa dos básicos aumentou, né, no nosso comércio exterior. Veja, em função do aumento da participação dos básicos, alguns têm a impressão, a percepção de que o Brasil exporta menos manufaturados, menos industrializados. Não é verdade. As exportações de industrializados seguem crescendo, tiveram uma ligeira queda no ano passado, como a gente acabou de comentar, mas a evolução, a tendência é claramente no sentido de ampliação das exportações de industrializados também. O Floriano chama a atenção, que é um estudo do IPEA, né? Até o ex-ministro faz um comentário até dramático, assim, estamos nos tornando uma espécie de México, que para ele, segundo ele, palavras dele, seria muito ruim, seria uma desgraça, segundo ele usou, por causa desse crescimento dos produtos primários na exportação. Veja, diante de um cenário em que crescem as exportações de básicos, crescem também as importações de produtos industrializados, eu acho que estamos diante de uma situação positiva, evidente que diante de desafios da crise internacional, desafios da própria competitividade da indústria brasileira, mas ainda assim numa situação positiva, de evolução positiva, de tendência positiva. Porque uma outra forma de ver essa pergunta também é a seguinte: por que uma política industrial aqui no Brasil não daria mais espaço para processamento de áreas como minério de ferro, sobretudo minério de ferro e soja, que são as duas grandes commodities que o Brasil exporta, para haver maior agregação dentro do país e o país, ao invés de mandar para fora esses produtos primários, pudesse gerar emprego e renda aqui dentro e mandar para fora, eventualmente, aquilo que tivesse maior valor agregado, né? Evidentemente, esse é um desafio. Nós estimulamos a agregação de valor por meio de incentivos positivos, né? O governo recentemente, enfim, desonerou, por exemplo, a mão de obra, né? Folha de pagamento, contribuindo exatamente para a agregação de valor aqui. Nós instituímos o Reintegra, que devolve para as empresas exportadoras de produtos industrializados 3% do faturamento daquilo que, enfim, efetivamente foi exportado. Há uma série de medidas que vão ao encontro exatamente desse objetivo. Enfim, trata-se de um processo, né? Nós não podemos penalizar as exportações de produtos básicos, nós temos que estimular a agregação de valor por meio de incentivos positivos, né? O processamento
no país. Nós caminhamos nessa direção. Houve, por exemplo, um crescimento muito importante de óleo de soja para a China. O Brasil é um grande exportador de soja para a China. No último ano, nós vimos o aumento das exportações de óleo de soja. Enfim, há uma série de produtos em que se verifica o aumento das exportações do elo seguinte da cadeia. Esse é o objetivo, nós trabalhamos nessa direção, mas sem cair na tentação de penalizar, não é, as exportações de produtos básicos. Nós precisamos estimular os industrializados. Apresentar alguns dados aqui para que a senhora comente, né? Exatamente sobre o que está falando. Sobre os produtos brasileiros exportados, alcançaram recorde de venda no ano. Farelo de soja, né, com 6,5 bilhões de dólares, milho com 5,3 milhões, óleos combustíveis, 5 bilhões, algodão em bruto, 2,1 bilhões, e bombas e compressores com 1,7 bilhões. Essa é uma liderança ainda de produtos chamados básicos, primários, né? Como é que a senhora comentaria? Claro. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o Brasil investiu muito para se tornar exatamente uma referência no agronegócio. Então, também é importante dizer que houve, sim, muito investimento em pesquisa, desenvolvimento, em produtividade na área agrícola. Muitas vezes se tem, enfim, a percepção de que não há nenhum valor agregado no agronegócio, o que absolutamente não é verdade, não é importante que isso se diga aqui. Nós tivemos uma safra muito positiva no ano passado, a expectativa de safra para esse ano também é positiva, isso repercute de maneira, enfim, considerável na nossa pauta de exportação, e nós vemos com bons olhos esses resultados recordes do ano de 2012. Como eu mencionei, o processo de estímulo, de agregação de valor, etc., é um investimento que se faz, os resultados não são imediatos, mas a orientação é essa, o esforço tem sido feito nesse sentido, há resultados positivos nessa direção. Agora não se pode exatamente penalizar essas exportações que sim, trazem benefícios para o país, trazem riqueza para o país e que são resultados de investimentos que se fizeram para a competitividade no campo. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar quais fatores influenciaram nessa pequena redução nas exportações brasileiras e também uma comparação com os preços médios das exportações para diferentes destinos, mostrando, por exemplo, as vantagens das exportações para a região latino-americana. Continue com a gente.